Bom, eu me formei em 2014, na verdade, 2013.2, no curso de Cinema e Audiovisual, bacharelado. Foi com a monografia sobre retratos em nuvens, fotografando programas de terapia expressiva no Hospital Antônio Pedro. Bom, meu objeto de estudo foi, na verdade, a própria experiência minha como fotógrafo dentro do Hospital Antônio Pedro e dentro do programa de terapia expressiva. Bom, o programa de terapia expressiva é um programa que foi criado já há alguns anos pela Denise Viana, que é médica e é, artista, terapeuta, dentre outras coisas. E ela, ele é mais ou menos como uma arte-terapia, na verdade. E daí ele é aplicado lá no hospital, tanto para os pacientes que estão fazendo quimioterapia, quanto para os de pulsoterapia também e na sala de espera. Então você tem, eventualmente, gente esperando, os parentes também participam, eventualmente outros enfermeiros também participam, o pessoal do próprio hospital participa também dessa. Bom, a terapia expressiva funciona mais ou menos da seguinte forma. Você tem uma história, uma lenda, alguma coisa que eles contam no início, e a partir disso é desenvolvido um trabalho e aí pode ser pintura, colagem, até fotografia a gente já usou também, enfim, em meios diversos, em que os pacientes, parentes, etc., são convidados a se expressar coisas ali. E, enfim, aí tem um acompanhamento com psicólogos antes e depois enfim, com terapeutas, né, de forma geral. Antes e depois do trabalho, da realização. A gente basicamente tem uma pesquisa para saber como eles estão se sentindo antes e como eles estão se sentindo depois de fazer o trabalho, assim. O meu trabalho especificamente ali era fotografar, a princípio, no início, era fotografar os objetos que eles produziam, uma pintura, desenho, enfim, o que fosse. A princípio era isso, era fotografar um pouco as pessoas trabalhando e um pouco enfim, e fazer essa documentação dos objetos. Mas, enfim, com o tempo a gente foi percebendo que as pessoas... Eu oferecia a elas a possibilidade de fazer um retrato com um objeto e, a princípio, a gente achou que eles não fossem aceitar muito, até por estar ali fazendo um tratamento, né, de quimioterapia e tal. Mas, com o tempo, foi tendo uma grande demanda pelos retratos. Assim, muitas pessoas queriam ser fotografadas, né? E depois esses retratos iam para o site, então eles podiam acessar e baixar. Bom, assim, pro programa em si, eu acho que um resultado bom foi isso de ter incorporado a fotografia dentro do processo, assim, acho que foi um ganho bastante legal para eles, assim. Isso das pessoas poderem acompanhar depois no site, baixar as imagens, acho que gera um interesse também pelo trabalho do que se não tivesse um fotógrafo ou uma fotógrafa ali registrando, assim. Acho que as pessoas também, eventualmente, começaram a participar mais também por saber que iam ser fotografados. Isso de resultado é engraçado, assim, porque uma das coisas que eu falo na fotografia, quer dizer, na monografia e na fotografia, é que pela imagem em si, eu acho muito complicado você afirmar que a pessoa melhorou ou não olhando a imagem, porque um dos exemplos que eu uso, por exemplo, é de uma senhora que eu fotografava sempre, sei lá, várias, tipo umas 6, 7 fotografias para escolher uma ali, porque às vezes tremia, ou saía o foco e tal. E aí você tem meio que uma variação, tipo, a pessoa tá tipo totalmente séria para ela estar com um sorriso enorme, assim. Então, dependendo da imagem que você escolhesse, você supostamente parecer ter um resultado X. Uma coisa que a gente observava bastante era uma melhora da autoestima, do ânimo e, enfim, eventualmente às vezes os pacientes estavam chateados, né? Obviamente você está indo ali fazer quimioterapia, não é uma coisa, enfim, você não está indo fazer um passeio na mata, mas
enfim, era isso, assim, em geral era um ganho positivo, até através dessa pesquisa que eles faziam antes e depois, de ver como a pessoa estava se sentindo. Eventualmente tinha gente que estava, sei lá, muito preocupada ou que às vezes estava com dor da própria medicação, que às vezes arde um pouco quando está entrando. E daí isso meio que ia distraindo assim, as pessoas, elas se ocupavam com outra coisa, então acabava tendo um ganho, enfim, positivo geral. Assim. É curioso, porque quando eu comecei, na verdade, lá em 2012, o trabalho, fotografar e tal, eu acho que eu melhorei em um nível humano, assim, tipo, inclusive eu não estava muito bem, sei lá, psicologicamente e tal. E é curioso, porque às vezes as pessoas perguntavam, e como que você se sente indo trabalhar no hospital e tal, como se fosse uma coisa terrível. E era sempre o contrário, assim, se eu ia para lá eventualmente chateado, triste, ou o que fosse, sempre melhorava enfim, com o trabalho, né? E tem enfim, essa sensação de você sentir que está realmente ajudando alguém, fazendo uma diferença, né, e tal. Então, nesse sentido foi ótimo para mim, enfim, em vários níveis, né?